Reações cruzadas. Agora, aqui está o plot twist da nossa história de detetives. Nem sempre o encaixe é exclusivo. Um antígeno pode ter pequenas partes, chamadas epítopos, que são como características faciais únicas que o anticorpo reconhece. O problema é que antígenos diferentes, de patógenos distintos, por exemplo, podem ter epítopos semelhantes. Isso significa que um anticorpo que foi feito para uma fechadura específica pode acabar se ligando a uma fechadura parecida em outro antígeno, mesmo que não seja o encaixe perfeito que o induziu. Essa ligação é mais fraca, menos específica, mas acontece. Chamamos isso de reação cruzada. As complicações das reações cruzadas. As reações cruzadas são como detetives que, por reconhecerem uma característica semelhante, confundem dois suspeitos. Isso pode gerar problemas sérios. Confusão no diagnóstico laboratorial. Anticorpos de baixa afinidade ou resultantes de reações cruzadas podem dar resultados falsos positivos em exames de sangue. Imagine um teste que diz que você teve uma doença quando na verdade foi outra. Um exemplo clássico no Brasil ocorre com os flavivírus, dengue, zika e chikungunya. Por serem parentes próximos, seus vírus possuem estruturas tão parecidas que os anticorpos contra um podem reagir com os outros. Se você teve zika recentemente, seus anticorpos podem confundir o teste de dengue. E isso é especialmente preocupante, pois pode estar ligado a complicações como a dengue hemorrágica. Os anticorpos IgM, os primeiros a serem produzidos numa infecção, são os mais propensos a essas reações cruzadas, assim como os testes rápidos, que são mais sensíveis. Importância nas doenças autoimunes. Ainda mais complexo, as reações cruzadas podem levar o sistema imunológico a atacar o próprio corpo. Isso acontece em doenças autoimunes. Por exemplo, na diabetes tipo 1, acredita-se que uma infecção viral, como a da rubéola, pode fazer com que o corpo produza anticorpos. Esses anticorpos, por reação cruzada, acabam reconhecendo e destruindo as células do próprio pâncreas que produzem insulina, causando a doença. Há até teorias de que proteínas no leite de vaca podem ter sequências de aminoácidos tão semelhantes às de certas células pancreáticas que induzam uma reação cruzada, levando à produção de autoanticorpos que atacam o pâncreas. Em suma, a reação sorológica é um balé molecular fascinante, onde a especificidade é a regra, mas as reações cruzadas são as exceções que nos lembram da complexidade e dos desafios de um sistema imunológico sempre em alerta.